E vamos agora ao capítulo 6, a interação verbal. Pois bem, no capítulo anterior, nós vimos aqui uma crítica feita principalmente à segunda orientação. Aqui o foco vai ser a primeira orientação, e isso relacionado ao pensamento filosófico linguístico, tá bom? Pois bem, a segunda orientação do pensamento filosófico linguístico se liga ao racionalismo e ao neoclassicismo. Já a primeira orientação, aquela do subjetivismo individualista, está ligada ao romantismo. O romantismo foi uma reação contra a palavra estrangeira e o domínio que essa palavra estrangeira exerceu sobre as categorias do pensamento. Os românticos foram os primeiros filólogos da língua materna, os primeiros a tentar reorganizar a reflexão linguística sobre a base da atividade mental em língua materna. Os românticos permaneceram filólogos no sentido estrito do termo, ou seja, a ideia aqui era estudar a história da palavra, sem fazer, por exemplo, relação dessa palavra, com o contexto de produção, o contexto em que essas palavras eram enunciadas. Ou seja, estava além de suas forças reestruturar uma maneira de pensar sobre a língua que se formava e mantivera durante séculos. Mesmo assim, o subjetivismo individualista apoia-se também sobre a enunciação monológica como um ponto de partida da sua reflexão sobre a língua. Então, refletir sobre a língua é partir dessa enunciação monológica. Essa enunciação monológica sendo entendida como um ato puramente individual, a expressão da consciência individual. Então, estudar aqui a língua seria partir da consciência individual. Isso considerando a primeira orientação. A expressão aqui é entendida como algo que se forma e se determina de alguma maneira no psiquismo do indivíduo. Ela se exterioriza objetivamente para outra pessoa com a ajuda de algum código de signos exteriores. Então, a expressão do pensamento, da consciência, comporta duas facetas: o conteúdo, que é interior, e a sua objetivação exterior, para outra pessoa, ou mesmo para si mesmo. Quando a gente começa a pensar sobre algo, há aqui a expressão da consciência, mas essa expressão é para nós mesmos. Se essa expressão, se o objetivo da expressão da consciência é exteriorizar para outra pessoa, nós vamos ter que materializar exteriormente. Então, o conteúdo, ele deve se moldar à forma que vai veicular esse pensamento. Agora, como ele deve se moldar a um aspecto material para ser veiculado para outra pessoa, ele acaba tendo de se conformar a esse material. É como se eu não conseguisse aqui expressar o que eu penso, da mesma forma que esse pensamento está na minha consciência. Quando eu materializo isso, quando eu veiculo este pensamento materializado em algo, este algo, justamente pelo fato de ele moldar este pensamento para ser veiculado, ele acaba alterando esse pensamento. É como se não fosse um pensamento puro, É como se eu não conseguisse exteriorizar perfeitamente tudo aquilo que está na minha consciência. Por quê? Porque o aspecto material que vai veicular esse meu pensamento, ele acaba alterando aspectos do próprio pensamento. Então, a perspectiva aqui, pessoal, é a de que o conteúdo, ele existe desde a forma de expressão. Então, pessoal, essa teoria da expressão, ela trabalha com um certo dualismo entre o que é interior e o que é exterior. O conteúdo interior, ele acaba ganhando primazia, acaba se destacando. E por quê? Porque justamente a partir do momento em que esse conteúdo interior ele se exterioriza, ele muda de aspecto, porque ele vai se apropriando do material exterior, tem que seguir as regras desse material exterior, e essas regras são estranhas ao pensamento interior. Por isso, pessoal, que o idealismo prega
que o que é real, né, o que é interior, representaria a verdade, né, a realidade. O pensamento que seria expresso pela palavra seria uma mentira. Por quê? Porque esse pensamento expresso pela palavra, ele não expressa o pensamento tal qual ele se faz presente na consciência. Por isso, pessoal, que para o idealismo, o pensamento ele sofre uma deformação quando é exteriorizado. Agora, Bakhtin e Voloshinov, né, criticam essa teoria da expressão. Segundo eles, essa teoria, né, que serve de fundamento à primeira orientação do pensamento filosófico-linguístico, é radicalmente falsa. O conteúdo a exprimir a sua objetivação externa são criados, como já foi visto aqui, a partir de um único e mesmo material, pois não existe atividade mental sem expressão semiótica. Não é a atividade mental que organiza a expressão, né? Porque nessa teoria da expressão a gente parte da atividade mental, né? É como se fosse algo pré-existente, né, à expressão. Mas esse conteúdo interior, essa atividade mental, parte da expressão. Ou seja, são as condições reais da enunciação em questão que vão condicionando a atividade mental. Então, pessoal, nós percebemos aqui, né, a importância do papel da situação real imediata. A enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados. E mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor. Há uma referência aqui ao horizonte social que determinaria a criação ideológica do grupo social e da época a que pertencemos. Então, as enunciações produzidas, né, elas são produzidas, inseridas em um horizonte social definido e estabelecido. E para isso, é claro, é importante considerar que o locutor, né, quem está falando, para quem está falando, o mundo interior, né, da consciência, né, e a reflexão de cada indivíduo tem um auditório social próprio, bem estabelecido, em cuja atmosfera se constroem suas deduções interiores, suas motivações, apreciações. Então, em uma situação de enunciação, há julgamentos de valores, né? Há deduções feitas entre os interlocutores. Quanto mais aculturado for o indivíduo, mais o auditório em questão se aproximará do auditório médio da criação ideológica. Mas, em todo caso, o interlocutor ideal não pode ultrapassar as fronteiras de uma classe e de uma época bem definidas. Então, toda palavra aqui comportaria duas faces, a do locutor e a do seu ouvinte. A palavra é determinada tanto pelo locutor como também pelo seu ouvinte. Ela é o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. E de onde vem essa palavra, né? Essa palavra, ela vem de um estoque social de signos que estão disponíveis na consciência do locutor. E se elas fazem parte desse estoque que é social, né, de signos disponíveis, a própria realização deste signo social na enunciação concreta é inteiramente determinada pelas relações sociais. Então, pessoal, diferentemente da primeira orientação, que foca no aspecto individualista, né, que foca no psiquismo, né, ou seja, a enunciação ela é estudada partindo do indivíduo. Aqui, o ponto de vista é outro, né? Por quê? Porque o repertório de signos que o indivíduo tem e que, consequentemente, né, possibilitam a existência da própria consciência, este repertório ele é social, né? Ele é adquirido socialmente. E como esse estoque é social, né? Como há um estoque social
de signos que estão disponíveis na consciência do falante, a enunciação concreta é determinada pelas relações sociais. A individualização estilística, ou seja, aquilo que seria próprio do indivíduo, né? A concretização desse pensamento, né? Seria um pensamento único do indivíduo. Essa concretização é o reflexo da inter-relação social. Então, na verdade, né? Ao invés de eu focar no indivíduo para estudar o aspecto estético da sua produção, eu devo focar aqui nessa inter-relação social. Por quê? Porque é ela que vai ser refletida nessa individualização estilística. A situação social mais imediata e o meio social mais amplo, esse horizonte social, né, determinam completamente, e por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a estrutura da enunciação. Então, ponto muito importante aqui. Compreender a estrutura da enunciação é partir da situação social mais imediata. Então, pessoal, essa enunciação é determinada de maneira mais imediata pelos participantes do ato de fala, sejam eles explícitos ou implícitos, em ligação com uma situação bem precisa. A situação dá forma à enunciação. Mas se a gente for aqui ao estágio inicial do desenvolvimento dessa enunciação, ou seja, se a gente for até a consciência ou a alma, né? o seu estado inicial, essa essência, ela não seria individual para Bakhtin e Voloshinov? Não. Essa atividade mental, ela é tão social como a da sua objetivação exterior, né? Da sua exteriorização. O grau de consciência, de clareza, de acabamento formal da atividade mental é diferentemente proporcional ao seu grau de orientação social. Então, pessoal, o contexto social imediato determina quais serão os ouvintes possíveis, amigos ou inimigos, para os quais serão orientadas a consciência. Por exemplo, de que maneira seria marcada a sensação interior da fome? Isso vai depender da situação imediata em que se situa a percepção da fome, né? A situação social da pessoa que está com fome. O contexto social imediato determina quais serão os ouvintes possíveis, amigos ou inimigos, para os quais serão orientadas a consciência e a sensação da fome. É certo que sem uma orientação social de caráter apreciativo, não há atividade mental. A situação social determina que modelo, que metáfora, que forma de enunciação servirá para exprimir a fome, a partir das direções inflexivas da experiência. A personalidade individual é tão socialmente estruturada como uma atividade mental de tipo coletivista. O pensamento não existe fora de sua expressão potencial e, consequentemente, fora da orientação social dessa expressão. Então, pessoal, pelo que nós podemos ver aqui, né, o aspecto social se destaca, né, para se compreender a própria consciência individual. Agora, a consciência, para existir, né, ela deve ser objetivada, ela deve se realizar num determinado material. Pode ser um gesto, uma palavra, um grito. Se não existir este aspecto material, a consciência ela vai ser apenas uma ficção. Por isso, pessoal, que a consciência ela constitui uma parte do ser. Ela tem uma existência real. A consciência ela não é abstrata, ela é real. É como se não existisse aqui o ser sem a consciência. Ambos existem simultaneamente, né? É como se eu não conseguisse imaginar um ser sem a consciência e a consciência sem um ser. Não é a expressão dessa consciência, né, que vai se adaptar ao nosso mundo interior, mas sim o nosso mundo interior que vai se adaptar às possibilidades de nossa expressão. E essas possibilidades, esses caminhos, essas orientações possíveis, né, para expressão
desse nosso mundo interior é chamada aqui de ideologia do cotidiano. A ideologia do cotidiano constitui o domínio da palavra interior e exterior desordenada e não fixada num sistema, que acompanha cada um dos nossos atos ou gestos e cada um dos nossos estados de consciência. Essa ideologia do cotidiano, em uma visão marxista, seria a psicologia social. Os níveis superiores da ideologia do cotidiano, que estão em contato direto com os sistemas ideológicos, são substanciais e têm um caráter de responsabilidade e de criatividade. Eles são mais móveis e sensíveis que as ideologias constituídas. São capazes de repercutir as mudanças da infraestrutura socioeconômica mais rápida e mais distintamente. Então, pelo que nós podemos perceber, as ideologias constitutivas representariam aqui um aspecto mais imutável, mais estável, né? É como se as ideologias constituídas fossem constituídas justamente para influenciar as ideologias do cotidiano. Então, por mais revolucionárias que sejam, as novas correntes da ideologia do cotidiano submetem-se à influência dos sistemas ideológicos estabelecidos e assimilam parcialmente as formas, práticas e abordagens ideológicas neles acumulados. Pois bem, pessoal, então a teoria da expressão subjacente ao subjetivismo individualista, que faz referência justamente à primeira orientação que nós vimos, né, ela deve ser completamente rejeitada. O centro organizador de toda enunciação, de toda expressão, não é o interior, como prega o subjetivismo individualista, mas sim o exterior. Está situado no meio social que envolve o indivíduo. A enunciação, enquanto tal, é um puro produto da interação social, quer se trate de um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida de uma determinada comunidade linguística, que seria, né, pessoal, justamente o horizonte social. A enunciação individual, né, a fala, contrariamente à teoria do objetivismo abstrato, que faz referência à segunda orientação que nós vimos, né, aquela que Saussure segue, por exemplo, não é, de maneira alguma, um fato individual, né? Saussure prega que a fala é um ato individual, mas sim um ato social. A elaboração estilística da enunciação é de natureza sociológica. E a própria cadeia verbal, a qual se reduz, em última análise, à realidade da língua, né, é social. A língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua, nem no psiquismo individual dos falantes. Então, pessoal, estudar a língua não é estudar um sistema abstrato, né, que estivesse à disposição dos falantes. E estudar a língua é estudar a comunicação verbal concreta. A língua constitui um processo de evolução ininterrupto, está em constante mudança, transformação, que se realiza através da interação verbal social dos locutores. A estrutura da enunciação é uma estrutura puramente social. A enunciação, como tal, ela só existe entre os falantes. O ato de fala individual, no sentido estrito do termo individual, é uma contradição. Ou seja, esse ato de fala individual, ele seria puramente individual apenas em uma possibilidade que não existe. E nós ficamos por aqui. No capítulo 7, nós vamos ver tema e significação na língua. Bons estudos a todos e até a próxima. Saulo, fazendo um estudo que eu conheço. Amigo, desculpa, quem é o gerente aqui, hein? O gerente é ele ali, ó. Quem? É o rapaz ali, ó. Sim, mas tem um monte de gente ali. Sim, ele é o único que... Ele é... O menino ali, ó. Ele é aquele ali, ó. Segue meu braço aqui. Ele tá ali, eu tô apontando pra ele ali, ó. Ali, ó. Mas tá como que ele é? Como é que ele é? Ele é...
Ué, ele é moreno, né? Sim, mas todo mundo que tá ali é moreno. Sim, mas ele tá sorrindo. Mas tá todo mundo ali meio que sorrindo, né? Só para de sorrir, o pessoal sorri muito também. Ele tá ali, é o único que... Ele tá mais 3, 4 pra gente aqui, Sim. ó. Mas ele tá perto de quem? Tá perto pô. Eita, rapaz. Ali do menino ali, do garoto. Quem? Coisinha ali, do coisa. Do coisa ali, do cabelo. Que tem cabelo ali, tá de cabelo. Desculpa, amigo, não tô entendendo, não. Tem gente ali, não tem um grupo? Sim, Ele tem. tá no grupo. Tá, mas tem uma galera lá, um monte de gente lá com ele. Ele tá com a galera dele. É isso aí, com todo mundo ali. Ele tá do lado Do homem ou da mulher? Meu Deus do céu, o que é aquilo? Aquilo ali é uma pessoa. Da pessoa do lado ali dele, que tá ali do lado dele. Tá difícil pra mim. Nossa, se agora então tá difícil. O que é isso? É segregação? O que tá acontecendo, amigo? Vê o limão.